Deus, te agradecemos por estarmos aqui na tua presença. Te honramos, ó Senhor, dando a ti, ó Pai, as primeiras partes da nossa semana, meu Pai. Os primeiros momentos deste domingo, ó meu Pai, que o Senhor nos deu primeiro. A palavra diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Que nós possamos retribuir a Ti, ó Deus, em honra, em glória, meu Pai, tudo que o Senhor fez por nós, enviando o Teu Filho para nos dar a salvação. Eu te peço, ó meu Pai, que nós possamos ser mais do que ouvintes, ó meu Pai, mas praticantes da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, amanhã o Senhor fará maravilhas em nosso meio. Santificai-vos. Irmão, se você fosse escrever um livro para o seu filho, esse é o autor aqui desse livro que nós temos seguido, ele falou assim, olha, quando os meus filhos saíram de casa para estudar, quanto tempo que eu não vejo a irmã Cleusa, tudo bem? Se você tivesse que escrever um livro de instruções para os seus filhos, imagina a irmã Cleusa, então. O David foi morar lá longe. Ai, que difícil ficar longe do meu filho, né? Sempre que eu posso vê-lo. Aí eu tenho que escrever um livro de instruções. 10 instruções, 10 aprendizados de vida. Vamos chamar esse livro de Mamãe Sabe Mais. Eu sei mais que você, meu filho, porque eu já vivi mais, porque eu já tive mais experiência. O que você colocaria? Que tipo de instrução você daria para o seu filho? Talvez você falasse assim, será que você falaria esse mandamento que nós vamos falar aqui? Êxodo capítulo 20. Nós estamos acompanhando, então na última aula nós falamos sobre honrar o nome, né? Não tomar o nome de Deus em vão. E aqui, no versículo 8, eu queria que quando você lesse a Bíblia, você prestasse atenção nos verbos. Nos verbos, cada palavrinha da Bíblia, ela tem um porquê. Quando Deus vai falar do sábado, Ele coloca assim, lembra-te. Ele não fala assim, santifica o sábado. Ele podia falar, não dá no mesmo? Lembra-te do sábado para santificá-lo. Mas ele não quis colocar santifica o sábado. Não era uma ordem mais assim, incisiva? Ontem eu estava andando com as meninas e tinha uma criança fazendo pirraça. E a mãe lidando com a criança. Aí a mãe falava e o menino não obedecia. Aí ela falou assim, agora! Tem ordens que nós damos que são mais incisivas. Será que se Deus tivesse falado assim, santifica o sábado, não seria mais incisivo do que ele falar, lembra-te? Mas por que Deus teve que colocar lembra-te? E aí, voltando naquela primeira conversa, se você tivesse que fazer 10 instruções para o seu filho, você falaria do descanso? E se eu estivesse falando aqui sobre o descanso, com essa geração de jovens e adolescentes que estamos aqui, eu falaria de uma outra maneira. Vocês percebem que essa geração assim nova, quando você vai no mercado, eles que são os caixas, os empacotadores, vocês percebem a diferença na qualidade de serviço que eles prestam? Do que nós quando nós estávamos lá no comecinho. Vocês percebem essa diferença? Como que eles são mais indisciplinados, como que eles não colocam todo o seu esforço. Ontem eu comprei uma mesinha, um negocinho desse tamanho assim, ó. E aí tava chovendo, na 7, falei assim, olha, eu vou dar a volta com o carro tava perto, não ia me dar trabalho levar, mas como eu tava com as duas, eu falei assim, olha, eu vou dar a volta com o carro, eu vou parar aqui, você deixa na calçada pra eu... Fui lá, organizei o carro, falei, é só ele abrir o porta-malas e pôr. 3 vezes eu passei na frente da loja. 7 de setembro assim, ó. Eu dava a volta, pegava 3 semáforos, voltava. Cadê o moço? Não tá. Aí ia 3 semáforos de novo. Cadê o moço? Aí eu parei lá perto da matriz e desci de a pé. Cheguei e falei assim, moço, cadê a mesinha? Ah, eu tava empacotando.
empacotando. Moça, a mesa já está empacotada. É só pôr na calçada. Falei, dá pra... Não, eu levo para você. Não, deixa que eu levo. Deixa que eu levo. Subi 3 quarteirão com a mesinha. A qualidade de serviço que essa geração presta é uma qualidade, é um serviço mais chulo. Mas como eu estou falando com vocês, que prefiro não fazer do que fazer mal feito, não é assim que a gente aprendeu? É melhor você não fazer do que você fazer mal feito. E o bem feito dá trabalho. O bem feito é mais caro, o bem feito dá trabalho, o bem feito exige mais de nós. E Deus quer que nós sejamos o quê? Zelosos. Quando nós falamos na aula passada que nós carregamos o peso do nome, nós estamos falando de excelência. Das pessoas nos abençoarem. Nós não podemos ser, se você é um prestador de serviço, você não pode ser aquele crente que fala assim, ainda diz que é crente. Já aconteceu de você ouvir isso? Olha, fala que é crente, mas ó, é melhor você não lidar com ele. Porque nós carregamos o peso do nome do Senhor em nós. E quando nós temos essa responsabilidade de carregar o peso e fazer o nosso melhor, nós começamos a entrar no círculo de nunca descansar. Somos tão exigentes conosco mesmo e no nosso pensamento, nós achamos que descansar é para preguiçosos. Nós relacionamos o descanso com a preguiça. E existe um pecado escondido em não se lembrar do sábado. Aliás, 2 pecados, que é o da incredulidade e o do orgulho. Eu sei que para Deus não tem pecado, nem pecadinho, nem pecadão, mas eu sempre falo para as minhas filhas. O orgulho é o pecado original. O primeiro sentimento faccioso foi o orgulho, que foi o pecado de Lúcifer. Então o orgulho, ele tem que estar assim, você tem que reconhecer muito facilmente o orgulho na sua vida. Você tem que estar com uma lanterna, sabe? Então quando você faz as coisas bem feitas e você espera um reconhecimento, cuidado. Você quer ser reconhecido ou você está mantendo um orgulho do que você tem? E nós começamos a ficar inflados e orgulhosos, pensando que somos insubstituíveis. Se eu não limpar essa casa, ninguém limpa como eu. Ninguém limpa essa casa como eu. Aí vai lá, você precisou, fez um procedimento, ficou doentinha, somos carne, vez ou outra a gente tem uma coisinha. Aí você pega ali. Eu prefiro que não faça. Nós estamos inflados de que somente nós sabemos fazer. Que nós somos insubstituíveis. Que tudo tem que ser feito por uma pessoa só. Quem? Eu. A última bolacha do pacote. A pessoa mais importante do mundo. Que eu não posso delegar nada a ninguém. Por quê? Porque não vai ficar como se eu fizesse. Mas você mesmo sabe que muitas vezes você fez ali mais ou menos porque você estava muito cansado. Mas se alguém fizer isso, é um preguiçoso, é um desleixado. Primeiro pecado, então, de nós não descansarmos. Eu não posso descansar, sabe por quê? Porque ninguém faz como eu. Eu não tenho esse direito de descansar. E aqui, no segundo pecado que está o não se lembrar do sábado, é a incredulidade. A descrença de que Deus fará o que eu não puder fazer. Quando Deus fala que todas as coisas contribuem para o bem, eu quero que você entenda assim, olha. Outra pessoa, Deus fala assim para o povo de Israel. Outros plantarão para que você colha. Isso é o quê? É uma bênção de Deus. Aí tem o tonto que fala assim, eu só planto, só colho o que eu plantar. Não acredita que todas as coisas estão contribuindo para o bem. Não acredita. Incrédulo que Deus é que trabalha. Que Deus está fazendo. Que Deus está organizando
situações que vão além do que eu consigo ver. Que às vezes eu vou chegar num lugar e aquilo já está pronto. Nossa, nem precisei trabalhar, nem precisei me estressar. Porque você ama a Deus e todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Existe um propósito. E nós queremos viver numa pilha, sabe por quê? Porque isso chama a atenção. Nossa, como Vinícius não para, que moço trabalhador. Olha só, ele não descansa um minuto. Ele fica o quê? Um fariseuzano inflado. O fermento dos fariseus. A mentira dos fariseus. Nós não conseguimos acreditar. E eu ainda quero lembrar, eu ainda quero voltar no verbo lembra-te. Lembra-te do sábado. Quer dizer que eu vou lembrar do sábado no sábado. Quando que eu vou lembrar do meu descanso? Quando que eu vou lembrar? Antes dele chegar. Isso requer planejamento. Então eu vou fazer as coisas para que naquele dia, que não necessariamente vai ter que ser o sábado, mas para que naquele dia eu tenha um tempo de silêncio, um tempo de esticar as minhas pernas, um tempo de ouvir uma música, de conversar com meu esposo, de conversar com os meus filhos, de jogar um jogo de dama com os meus filhos, de ler um livro, de fazer algo que traz para mim repouso de alma. Mais do que repouso de corpo, repouso de alma. Conta-se a história de um homem que chega, um grande construtor, né? Não seria nem empreiteiro, um grande empreiteiro que chega na África e ele contrata nativos ali da África, os próprios africanos, para poderem fazer para poderem desbravar uma savana e fazer um pasto. E era muito trabalho, e aqueles nativos, eles corriam, e ele gritando, preguiçosos, vadios, gritando com os homens. De repente os homens se sentaram, 3 dias depois eles se sentaram todos juntos, e aí eles ficaram, e o homem gritava, e ele simplesmente não se movia. E aí ele perguntou para o líder deles, falou assim, o que está acontecendo que vocês não se movem? E ele disse, olha, nós corremos tanto com o nosso corpo, que agora nós estamos esperando a nossa alma nos alcançar. Nossa alma ficou lá atrás. Aquele homem que ele derrubou os seus celeiros e construiu novos celeiros, e disse então para sua alma, agora você pode repousar. E Jesus disse, essa noite pedirão a tua alma. E o que você tem para quem será? A alma dele não acompanhou o processo. Ele devia ter parado e repousado um pouquinho por semana, para que Deus pudesse contar para ele por que ele tinha tanto. Deixa eu te contar uma coisa, por que eu te dei tanto? Vamos dar um nome para esse homem, José. José, deixa eu te contar por que eu te dei tanto. Tá vendo aquela família ali, ó? Tá precisando. Tá vendo aquele empregado ali? Precisa do seu olhar, da sua conversa. Tá vendo a sua esposa? Você precisa observar isso nela. Mas não, ele estava virado. Quando ele falou para sua alma, minha alma, descansa e repousa, ele morreu. E a sua alma estava atrasada no seu desenvolvimento. Não conseguiu acompanhar. E para repousar, para nos lembrarmos do descanso, você tem que ter na tua cabeça que você vai ter uma oposição. Você vai ter, até coloquei aqui, ó, uma contestação. Você vai ser contestado. Então chega alguém, você vai ver isso na tua cabeça. Você está lá deitado na tua cama, chega alguém e fala assim, ô folga! Não seja você essa pessoa, por favor. Ô folga! Olha a casa, do jeito que tá. Nossa! A Vera que vive. Ah, é folga. Não é folga. É descanso. E ele, para mim, é santo. Quando Deus fala, lembra-te do sábado para o santificar,
ele falou antes que nós tínhamos que santificar algo também muito importante, que era o nome. E ele usa a mesma nomenclatura. Então, quer dizer, eu tenho que santificar o sábado e eu tenho que santificar o nome e eu tenho que fazer o que com o sábado? Santificar. E nós estamos tão no automático que nós nem santificamos o nome e nem santificamos o sábado. Por quê? Porque estamos tão virados mesmo, tem que fazer tanta coisa, cai no copo do chá e fala, glória a Deus! Opa! Era o nome. Tô tão virado, tô tão no automático, que não percebi que não santifiquei nem o descanso e nem o sábado. E ele fala aqui no 20, olha, você trabalharás 6 dias. Então ele está falando, dando uma ordem. 6 dias você tem que trabalhar. Porque sem trabalho não tem descanso. Trabalharás 6 dias, você vai precisar trabalhar. Então naqueles 6 dias, você vai fazer muitas obras. Trabalharás 6 dias. Tem que trabalhar, se organizar, colocar tudo em ordem, mas durante quanto tempo? 6 dias. Trabalhará 6 dias e neles fará todos os seus trabalhos. Organização. Então, se for preciso que você fique 6 dias sem entrar na sua rede social, porque ela toma o teu tempo, mas para que você lá no seu sábado, ou no seu domingo, ou no dia da sua folga, você possa descansar, você tem que fazer isso. Lembra-te que vai chegar um sábado e que você vai ter que fazer o quê? Descansar. São seus filhos que estão roubando teu sábado de você? Fala para eles. Esse dia é um dia de descanso. Minha mãe sempre falou, isso aqui eu não quero que vocês façam. Não, aqui não pode mexer. Todo mundo respeita. Todo mundo respeita. Aqui eu não quero. Os netos, os filhos, os genros, todo mundo respeita. Esse dia é um dia que eu vou fazer isso. Ok. Ok. Porque durante 6 dias é uma loucura aquela casa. Presta atenção. É um chega, outro sai. Às vezes a gente chega e fala, Thaís acabou de sair. Tá chegando a Danise. Mas tem um dia que é um dia de descanso. Um dia de repouso. Porque ele é um dia santificado. Senão quem que aguenta? O corpo não foi feito para trabalhar 7 dias. Ele não foi feito. Deus não te criou para trabalhar 7 dias. Ele te criou para trabalhar 6. Se você está trabalhando 7, você está em pecado. Você está em pecado. Pecado. Você está sendo incrédulo e você está sendo orgulhoso. Se você não lembra do sábado para santificá-lo, você é incrédulo e orgulhoso. Porque nós temos que encarar o pecado como ele é. Nós somos complacentes com o nosso pecado. E nós escolhemos quais pecados nós queremos ter e não ter. Ah, esse pecado tá bom, porque é bonito, todo mundo admira. Ah, esse pecado não é legal. Esse eu não quero ter. Mas antes de Deus falar de adultério, antes de Deus falar de roubo, antes de Deus falar de cobiça, ele falou de descanso. E existe uma razão para que a ordem das coisas venha dessa maneira. Um abismo leva outro abismo. E ele fala aqui, ó. No 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum. Nem você, nem seus filhos. Porque o que acontece? Uma reação em cadeia. Eu trabalho, ai do meu marido que não trabalha. Meu marido e eu estamos trabalhando, ai dos meninos que não trabalham. Vadio, preguiçoso. Ai do meu vizinho, que descanse. Só descansa, você precisa viver uma vida boa, terrível. Nós oferecemos aquilo que nós temos. Então esse dia é um dia de descanso, esse dia é um dia de descanso. É um dia que você não vai fazer para comer lá na sua casa, mulher de Deus, uma leitoa, macarrão, arroz, feijão, farofa, maionese, salada de folha, não é. Sabe por quê? Porque você vai ficar exausta. São 4 horas na cozinha.
come, só vai deixando o pratinho. E você vai, você terminou de arrumar a cozinha e o café da tarde. Você terminou o café da tarde, aí vamos requentar a comida. E você não. E quando vem a visita? Parece um hotel. Mas quem não santificou? Quem não santificou o sábado foi você. Nós replicamos as ordens do Senhor para os outros. Olha, nesse dia eu vou descansar. No primeiro dia vai todo mundo falar, depois as pessoas vão se acostumar. E depois as pessoas vão te imitar. Porque a palavra fala, mas o exemplo grita. Não há nada como o exemplo. E ele continua aqui, olha. Nem os seus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra. Se Deus conseguiu criar tudo que existe em 6 dias, você acha que você não consegue arrumar uma casa e trabalhar e deixar o almoço do outro dia meio engatilhado? Pra você poder descansar? Ah, irmãos, consegue. Você consegue sim. Se Deus conseguiu criar o mundo e fazer todas as obras que Ele tinha para fazer em 6 dias, você também consegue fazer. Você também consegue se organizar. Mas é tudo uma questão de se lembrar. Lembra-te que vai ter que descansar. Coloca isso na tua agenda. Organiza a sua vida. Eu gosto de Pedro porque ele diz assim, Pedro era um homem impulsivo. Pedro era um homem impulsivo. O que vinha na cabeça ele falava. O que ele pensava ele falava. Ele era sem filtro. Aí quando ele é completamente convertido das suas más obras, ele escreve para nós as cartas de Pedro e ele fala assim, sejam sóbrios. Nós não podemos entrar num piloto automático na nossa vida. Nós não podemos entrar e faz, porque nós não estamos tendo consciência da presença de Deus em cada atitude. Você não está tendo consciência. Você passou na rua, você estava tão louco que você não viu aquela pessoa que Deus precisava de você lá. Você não viu o olhar triste do teu filho quando ele chegou da escola. Você não escutou a voz murcha do seu marido quando ele voltou de serviço. Porque você não estava sóbrio. Você estava virado, agitado. Quando o Senhor disse, aquietai-vos. Deus não quer a nossa alma atribulada. Deus não quer que nós sejamos loucos. Essa noite te pedirão a tua alma. Deus não nos quer loucos. Ele não nos quer loucos. Quantas vezes você já falou tanta coisa para fazer que eu estou ficando louco? Tanta coisa para fazer que eu não dou conta, estou ficando louco. Não dá mesmo, a tua mente não dá conta. Aí vem as doenças psicossomáticas. A depressão, a ansiedade. Porque você não respeitou o princípio bíblico. Vem o infarto, doenças cardíacas. Esse homem, ele conta que esse capítulo, ele começa com ele falando assim, eu tinha sofrido um infarto, e a hora que eu abri os meus olhos, tinha um grande amigo do meu lado, ele falou assim, tá bom pra você agora, Ron? Você é um orgulhoso. Você trabalha porque você tem orgulho de trabalhar. E Deus não se agrada disso. Você acha que você está impressionando quem? Deus? Ele é pastor? A igreja? Quem você está impressionando, Ron? Quem você quer impressionar? Você quer comprar as pessoas com a elas estão impressionadas. Você está querendo o quê? Que elas te amem, que elas te elogiem, que elas te inflem. E você está destruindo a você mesmo. Não seja demasiadamente justo. Por que você se destruiria a você mesmo, fala em Eclesiastes?
Por que você ia destruir você? O templo que Deus te fez perfeito. Tudo organizadinho. Por que você destruiria você mesmo? Por qual razão? Para que as pessoas te falem: puxa, você não descansa, hein? Olha, mas você é uma tora, hein? Como é que chama? Aroeira. Aroeira, os homens falam, né? Você é uma aroeira mesmo, hein? Você aguenta o tranco. Louco. O que você tenta, quem será? Nós conheci uma pessoa que ela era muito trabalhadora e ela não bebia água. E ela tinha coisa de 32 anos, ela faleceu de uma complicação por uma pedra no rim. Deixou uma filha de 3 e uma filha de 6. Ela trabalhava numa escola, irmãos, e ela não foi substituída. E aquilo mexeu tanto comigo, eu pensei assim, era tão irrelevante, ela achava que ela era tão necessária, né, que nem água ela bebia, ela não parava nem para beber água. Porque doenças do rim são doenças por ausência de líquido no corpo, de água. E quando ela morreu, ela não foi nem substituída. Não julgaram que a função dela precisava de alguém para fazer o que ela fazia. Que uma pessoa dava conta de fazer 2 trabalhos. Não, segue, toca o barco. Que visão deturpada que nós temos. No dia seguinte, outra pessoa faz. Se não dá conta de fazer, 2 pessoas fazem o que você fazia, 3 pessoas fazem o que você fazia. Não se julgue insubstituível, porque você não é. O único insubstituível é Deus. Deus não precisa de nós precisamos de Deus. Deus não tem necessidade de humanos. Nós precisamos de Deus, precisamos confiar que Ele trabalha. O meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Deus faz as obras. Inútil será se o Senhor não edificar a casa. Em vão, irmãos, em vão. É como se não tivesse feito nada. É supérfluo. Em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, o sentinela não é protetor. Estou querendo achar aqui qual que é, eu sei que está aqui. Inútil vos será. Até marquei. Inútil será acordar cedo, comer o pão de dores. Por quê? Vocês sabem esse versículo. Por que será inútil? Acordar cedo, comer o pão de dores. Por que será inútil? Porque aos seus amados Ele dá enquanto eles dormem. Até eu peguei aqui, ó. É o Salmo 127. Aqui na minha frente. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, porque o Senhor concede sono àqueles que Ele ama. Mas você não confia no amor de Deus. Você não acredita que Ele te ama. Você acha que você precisa impressioná-lo para que Ele tenha uma barganha, uma dívida com você. Deus não te deve nada. Deus vai ficar me devendo essa. Olha o quanto que eu trabalho. Deus está me devendo. Deus não nos deve nada. A única coisa que Deus tem por nós, irmãos, é um amor. Mas um amor Ele nos dá porque Ele nos ama. E Ele nos dá, algumas traduções vão falar, aos seus amados Ele dá o quê? O sono. Aos seus amados Ele dá o descanso. Até tem uma tradução que fala aqui, ó. Pois Deus quer que aqueles que o amam tenham um bom descanso. Prova disso, e aí eu vou parar, porque eu quero ir para
parte, mas eu quero que você pense lá em Gênesis, no capítulo 1, quando Deus está formando o mundo, Deus está mostrando como que tudo tinha que funcionar. E aí, quando Deus cria alguma coisa, Ele fazia alguma coisa e Ele tinha uma avaliação do seu trabalho. Então Deus cria, vamos pôr aqui um exemplo, né? No primeiro dia, a gente parece que eu estou falando no pontinho, né? E disse Deus, lá no versículo... No versículo 10. A parte seca Deus chamou terra, chamou os mares ao conjunto de águas e viu Deus que era bom. Essa parte que Deus faz, essa análise, é preciso que nós façamos também. Todo o trabalho que você faz, você precisa voltar e ver se esse trabalho ficou bom. Nós temos que ter essa conduta. Eu sou uma pessoa que eu preciso escrever muito. E eu não tinha o costume de ler o que eu escrevia. Eu escrevia e mandava. E quanto erro de digitação, de concordância. A tua mente, o teu corpo não acompanha aqui, né? Você com 1000 palavras. E é um regaço. E Deus já tinha ensinado, o que minha chefe me falou, Thaís, você precisa ler o que você escreve. Deus já tinha me ensinado aqui no primeiro capítulo da Bíblia. Você tem que fazer as coisas e você tem que ir ver se ficou bom. Se você, enquanto estiver fazendo as coisas, avaliar o que você está fazendo, quando chegar no 7º dia, o que você vai fazer? Você vai ter paz para descansar. Estou tranquila agora. Opa, agora eu posso descansar. Porque tudo que eu fiz foi bom. Eu só fiz coisas boas. Eu não vou passar a vida reparando os meus erros. Já viu gente que está sempre correndo atrás do prejuízo? Geralmente quem mente está sempre correndo atrás do prejuízo, porque precisa contar uma mentira para esconder aquela mentira e depois para contar uma outra mentira para esconder. Aí não é mais uma mentira, é uma omissão. Aí não é mais uma omissão, é só um disfarce. Vai fingir de uma outra maneira. Já viu pessoas assim? Elas não têm descanso, repouso de alma. Olha o que ele fala aqui, ó, no versículo 2, no capítulo 2. Assim foram concluídos o céu e a terra e tudo que neles há. E no 7º dia, Deus já tinha concluído a obra que ele realizou. E nesse dia descansou. E ele abençoou o 7º dia e descansou, porque nele descansou de toda a obra que realizou. Quando nós estamos descansados, o Senhor nos habilita a sermos abençoadores. Uma pessoa cansada não abençoa a outra pessoa. Ela não consegue. Está tudo muito corrido. Está tudo muito, muito rápido. Deus descansou e ele falou assim, puxa, foi bom, tudo foi bom, eu vou abençoar esse dia vai ser abençoado. O dia que você separar para descansar, você vai falar assim, eu vou fazer isso outra vez, preciso fazer isso sempre, opa, preciso fazer isso toda semana. Ah, Deus já tinha me lembrado que eu tinha que fazer isso, por que eu não fiz? Esclareça isso com os seus. Este é um dia de descanso. Esse é um dia. Minha mãe fala sempre uma coisa. Eu até falei na escola essa semana. Atrás de um folgado tem sempre um estrupiado. Atrás de um folgado. Por que você que tem que fazer o que é do outro? Mas não é do outro. Por que você que tem que fazer? Eu falo para minha filha, por que eu tenho que arrumar a cama de vocês? Por quê? Não foram vocês que dormiram? Por que a mamãe que tem que arrumar? Vocês que têm que arrumar a cama de vocês. Porque senão eu arrumo 3. E elas? Sofá. Sofá. Por que eu tenho que fazer todos os trabalhos da casa? Nós somos em 8 braços. Por que só 2 precisam trabalhar? Vamos lá, todo mundo, gente. Todo mundo lá em casa é assim. É um ciclo. Terminamos de comer, o Wagner tira a mesa. Eu lavo a louça, as meninas enxugam e guardam. Tá todo mundo trabalhando. 20 minutos a cozinha tá arrumada. Por que só eu?
tenho que fazer tudo, enquanto outras pessoas estão deitadas no sofá. Não, eu também quero deitar no sofá com eles. Eu não quero desmaiar de cansada no fim do dia. Mas isso, tem oposição. Nossa, é sério? Opa, é assim mesmo. Vai quebrar? Vai. Vai sujar mais? Vai. Claro que vai. Mas eu estou ensinando mais do que elas têm que trabalhar. Eu estou ensinando as minhas filhas que elas têm que descansar. Que elas precisam descansar. Falando sobre essa questão que o Senhor falou, que é bom, lá no Salmo 23, olha só, talvez você tenha passado por esse salmo, talvez você nem precise abrir, porque ele já está fresquinho na sua memória, mas ele fala assim, olha, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, você tem essa certeza? Você não precisa trabalhar 7 dias por semana. Você tem certeza que o Senhor é seu pastor e nada te faltará? Tenho. Você pode descansar. Aí ele fala assim, ó. Em verdes pastos, ele me faz deitar. Vamos para essa parte? Ele me faz deitar. Jéssica, faz a sua filha deitar. Faz. Como é que você vai? Opa, coitada, a menina não tem nem opção. Você faz deitar. Pá! Ele não te convida a repousar. Ele me ordena repousar. Ele me sugere repousar. Não, ele me faz deitar. Pá! Ele me faz. Não sou eu que repouso. Ele não está falando assim. Nele eu posso repousar. Nele eu encontro descanso. Não é uma opção do salmista. É Deus me faz deitar. Ele me faz deitar. Pá! Deita aí. Você já fez isso com seu filho? Eu tenho certeza. Ele pequenininho. Maria Alice fazia isso. Eu deitava ela levantava. Só via a cabeçona levantando. Aí eu deitava de novo. Deita, é pra deitar. Aí ela levantava. Eu lembro disso certinho. É hora de dormir. Vai que trabalhava à noite, eu dormia com as 2 na cama. Eu só vi o cabeção levantando. Ele me faz. É hora de descansar. Maria, deita aí. Ele me faz repousar. Me conduz a águas tranquilas. Vai para as águas. Estou mandando você ir tomar um banho. Vai para as águas tranquilas. Tira esse asco. Por que ele faz isso? Para me restaurar o vigor. Restaura-me o vigor. Guia-me mansamente por amor do seu nome. Para você ter vida, você precisa descansar. Senão, olheira, fraqueza nas mãos, pensamento esquecido. Sabe o que você vai fazer? Você vai ter que fazer 2 vezes a mesma coisa. Se o seu corpo não está repousado, você precisa sempre repetir. E tudo que você faz nunca fica bom. Aí lá em Hebreus, eu até achei estranho que não tinha isso aqui no livro. Mas em Hebreus, no capítulo 2, eu acho o máximo, que eu anoto tudo, depois eu não me acho nas minhas anotações. Hebreus. É uma coisa assim tão... Não é o 2 não, é o sábado. É o 4. Na verdade, esse começo de Hebreus aqui, ele vai falar bastante a respeito do descanso. Tem algumas bíblias que vão falar assim: resta ainda um repouso para o povo. Aí no 4 está escrito assim, na minha está escrito assim, um descanso sabático para o povo de Deus. Então ele começa assim: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. Olha qual que é o perigo do nosso orgulho. A gente sempre vai achar que o que a gente fez não era bom. Nós fizemos tudo correndo. Então ele fala que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós.
tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram nada nos valeu, pois quando não foi acompanhada de fé por aqueles que ouviram. Vocês estão ouvindo uma mensagem de descanso. Vocês têm fé suficiente em Deus para descansar? Ou isso não é importante? Ah, Thaís, isso não. Não, eu já faço tanta coisa. Até vai lá, né? Santificar o nome, amar a Deus, não ter ídolo, até. Mas descansar, você tá pegando pesado. Você tá pegando pesado comigo. E o descanso é a consequência do trabalho. Você sabe por que esses meninos de hoje em dia não fazem as coisas bem feitas? Porque eles só descansam. Eles só repousam. Você sabe por que você precisa descansar? Porque você fez tudo, porque você olhou e viu que tudo que você fez era bom. Foi bom. Olha, eu fiz a lição com as crianças, na hora que eu tinha que fazer. Eu fiz a faxina na hora que eu tinha que fazer. Eu cozinhei na hora que eu tinha que cozinhar. Eu trabalhei na hora que eu tinha que trabalhar. Eu fui no médico na hora que eu tinha que ir. Todas as coisas têm um tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Qual é o propósito do sábado? O descanso. Aí ele diz aqui, olha, versículo 6, eu vou pular um pouquinho. Vamos no versículo 3. Pois nós o que cremos é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse. Eu jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Por que Deus falou isso? Porque eles estavam em incredulidade que eles poderiam viver na terra de Canaã. Eles não acreditavam que eles iam ter um tempo bom. Eles não acreditavam que Deus podia dar para eles aquela terra. Então o que Deus jurou? Vocês não entram no meu descanso. Ué, se você está falando que você não pode entrar, então você não vai entrar. Quem está falando é você. Quem está confessando que você não merece é você. Porque a gente, irmãos, a gente fica assim. Ai, eu não mereço descansar. Ai, não, isso não é pra mim. Ai, vai. A marido chega e fala assim, vamos comer num restaurante? Não, a minha comida é muito melhor do que essa. Ai, não são assim. Vamos viajar? É, filha, é desse jeito, né? Vai aprender. Ai, que linda. Vamos viajar? Não, pra que gastar tanto dinheiro? Ou o homem, né, também falar isso pra mulher. Pelo amor de Deus. Não, eu compro as coisas que você faz em casa, fica do mesmo jeito. Filho. É a mamãe, né? Você deixa a mamãe descansar. Nós negamos o que Deus tem para nós. Deus tem para nós o que, irmãos? O melhor dessa terra. Eu gosto em Isaías quando ele fala assim, se vocês quiserem, olha, querer, porque muitas vezes nós não queremos. Se vocês me ouvirem, porque nós também não ouvimos a Deus. Deus está falando aqui para você 1 hora. Descansa. Se você não querer e se você não ouvir, você não vai descansar. Mas ele disse, se vocês quiserem e me ouvirem, o melhor dessa terra vai ser para quem? Para você. Se quiserdes e me ouvirdes, vocês comerão o melhor da terra. Para quem são as coisas melhores da terra? Para quem quer e para quem ouve. Jesus falou várias vezes, o que você quer que eu faça? Mas nós sabemos o que nós queremos. Quando nós estamos trabalhando, nós queremos descansar. Quando nós estamos descansando, nós queremos trabalhar. Defina o propósito. Tenha consciência da presença de Deus. Descanse em Deus e seja sóbrio. Esse tempo é um tempo de descanso. Olha o que ele fala aqui, olha. 7. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia chamado hoje, ao declarar muito tempo depois por meio de Davi, de acordo com o que foi dito hoje. De acordo com o que foi dito antes. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria posteriormente falado a respeito de um outro dia. Existe um outro descanso para nós. Um descanso da vida. Dessa labuta. Das obras de um corpo cansado.
um corpo exausto de viver, de servir, de ouvir, de falar. E aí aonde nós vamos descansar? Na Canaã celestial. Se nós estamos rejeitando o descanso de Deus aqui na terra, será que nós também não estamos rejeitando o descanso de Deus no céu? Será que nós estamos parando e meditando durante o meu tempo de descanso? Eu vou parar e eu vou meditar em quem Deus é. Eu vou ter tempo para pensar no que Deus faz. Eu vou poder ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus ela está no silêncio, na quietude, na fé. Deus, irmãos, Ele é um Deus de porções. Deus não é um Deus de estoques. Ele é um Deus de porções. Ele dá o maná diariamente. Ele dá para cada um uma porção de terra. Ele dá a cada um, basta a cada dia o seu mal. Tudo tem, pouquinho em pouquinho. Tu és a porção da minha herança. Deus é um Deus de porção. Por quê? Porque eu preciso voltar nele para me reabastecer. Eu preciso todo dia um pouquinho da palavra. Todo dia um pouquinho do Espírito. Todo dia um pouquinho da dependência de Deus. Será que se Deus te estocar com grandes celeiros, você vai poder dizer à tua alma, descansa agora? Ou será que você vai regalar e vai esquecer do seu Deus? Existem pessoas que não sabem ser abençoadas. O povo de Israel, uma geração inteira, não pôde ser abençoado. Tinha um coração duro demais para aceitar o que Deus tinha para eles. Deus tem para você um tempo de descanso. Deus tem para você um tempo de trabalho. Deus tem para você todas as suas necessidades supridas em glória. Você tem fé para viver isso? Você tem humildade para aceitar que todas as coisas, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem diretamente de Deus, descendo do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Se você tiver essa certeza, você pode descansar. Você pode consagrar um tempo de descanso. Versículo 16, ele termina assim: assim, aproximemo-nos diante do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude em momentos de necessidade. E eu vou encerrar com vocês em Marcos 6. Marcos 6, versículo 31. Depois de Mateus, Marcos 6, 31. Que diz assim, ó. Parte B do versículo. Ele fala assim: venham comigo para um lugar deserto e repousem um pouco. Coloca isso lá no teu espelho, do lado da tua pia de lavar louça. Põe do lado do teu tanque. Escreve um bilhetinho de Deus para você. Coloca isso na sua agenda, se você tem uma agenda, ou no seu carro, se você trabalha com o seu carro todo dia. Escreve isso lá. Olha o que Deus falou, olha que Jesus que nós temos. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Já várias vezes eu não tive tempo para comer. Várias vezes. O estômago roncava, não dava tempo de comer. Você almoçou hoje, Thaís? Nem vi. Quando eu vi já era 4 horas da tarde, não tinha comido nada. Havia muita gente indo e vindo e eles não tinham tempo para comer. Então Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto. Um lugar onde não tem ninguém. Não é um lugar de deserto.
É um lugar deserto, é um lugar que não tem ninguém. E repousem um pouco. Jesus não estava ansioso para abençoar todas aquelas pessoas de uma vez só. Jesus não estava preocupado que não ia dar tempo daquelas pessoas serem curadas. Jesus não estava ansioso que o que ele ia fazer ia deixar as pessoas na mão. Ele estava preocupado em santificar o sábado. Que você também tenha essa santificação. Amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Santificar-nos. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por ter pensado em nós. Eu sei que o Senhor é um Deus que não se cansa nem se fatiga, mas o Senhor sabe a nossa estrutura. O Senhor lembra que nós somos pó. Pai, quando o Senhor criou as leis, o Senhor disse, deve ter um tempo de descanso para a terra, para que a terra pudesse dar um fruto. Como nós somos terra, nós somos pó. O Senhor também disse para nós, você precisa descansar, para que você possa dar um fruto. Senhor, eu quero me lembrar que vai chegar o sábado e conseguir me organizar. Não distraída com as coisas, não distraída com tanta gente indo e vindo. É santificar o sábado para estar contigo. Venham comigo para um lugar deserto, descansem um pouco. Lembra-te do sábado para o santificar. Senhor, em nome de Jesus, nós santificamos o descanso do Senhor nas nossas vidas. Nós faremos, ó meu Pai, todas as nossas obras em 6 dias. E no 7º dia nós teremos a confiança de que o mais Ele fará. Em nome de Jesus, sabe por quê? Porque eu ponho fé em Ti, Senhor. Eu ponho fé no Teu nome. Eu ponho fé que aquele que começou a boa obra, Ele a terminará até aquele dia. O Senhor não precisa que eu fique desgastado. O Senhor não precisa que eu fique ansiosa. Mas eu lanço sobre Ele o meu cuidado. Eu lanço sobre Ele as minhas necessidades, as minhas ansiedades, crendo que Ele tem cuidado de mim. Em nome de Jesus. Dá-nos esse descanso no dia de hoje. Que todo mundo que está aqui hoje à tarde tire uma soneca de uma meia hora, pelo menos. Todo mundo. Para alguns vai parecer impossível. Tá aí, você não sabe como que vai ser. Mas que todos nós, eu peço, Senhor, dá para todos nós que estivermos aqui ouvindo essa palavra, um tempo de descanso, um tempo de soneca, um tempo de paz. O meu povo viverá em lugares tranquilos e de descanso, em lugares silenciosos, diz o Senhor. Que ninguém perturbe o descanso que Deus preparou para nós. É o que eu te peço em nome de Jesus e te agradeço. Amém. Deus abençoe.